Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas do interesse jurídico de nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos mais uma vez a honra e o prazer de receber aqui nobre representante do Ministério Público e um estimado professor da nossa casa, professor Raul de Melo Franco Júnior. Seja bem-vindo, professor Raul. Muito obrigado por mais essa oportunidade para participar do programa Nosso Direito, que tem sempre debatido questões muito interessantes. E vamos para mais uma, extremamente nova. Houve uma nova lei que foi agora sancionada e promulgada pelo presidente da República, que foi denominada Ficha Limpa. O que trata a lei denominada Ficha Limpa, professor Raul? Bem, acho que antes de falar da lei, nós precisamos entender um pouquinho como é que é o cenário nacional quanto aos direitos políticos, né? Os direitos políticos são aqueles que permitem que o cidadão participe da vida da polis, da cidade, do seu país. E nós temos vários instrumentos que levam a essa participação. Um desses instrumentos é o direito de sufrágio, o direito de votar, o direito de ser votado, de poder ser candidato numa eleição. E é justamente nesse ponto que interessa essa lei. Nós já tínhamos, antes dela, desde 1990, uma lei chamada Lei das Inelegibilidades. É uma lei que traz várias hipóteses em que uma pessoa, em face de alguma circunstância apontada pela lei, não poderia ser candidato numa eleição, não poderia concorrer a um cargo eletivo. Nós temos também situações em que uma pessoa não pode ser eleitor, né? Por exemplo, o menor de 16 anos não pode ser eleitor, o estrangeiro não pode ser eleitor. Essas são as condições que limitam a alistabilidade, de alguém se alistar como eleitor. Mas, no outro lado, o que nós chamamos ainda de direitos políticos, né? Dentro da capacidade eleitoral passiva, não só ativa de votar, mas a passiva de ser votado, nós temos as condições que a pessoa deve preencher para poder ser candidato a um cargo eletivo, a qualquer cargo, ao cargo de vereador, de prefeito, ao cargo de governador de estado, de deputado, de senador, de presidente da República e todos os vices do executivo. Qualquer cargo, a pessoa precisa preencher algumas condições. Então, essa lei de 1990, conhecida como Lei das Inelegibilidades, já trazia uma série de situações em que a pessoa, estando em curso em uma delas, ela estaria impedida de ser candidata numa eleição. O que é que essa lei do Ficha Limpa fez? Essa lei ampliou as situações de inelegibilidade. Porque, na verdade, essa lei de 1990, a Lei Complementar 64/90, era uma lei ainda tímida em relação às inelegibilidades e permitia que pessoas com grandes comprometimentos, principalmente com a justiça, seja no aspecto civil, seja no aspecto criminal, acabassem tendo a oportunidade de ser candidato numa eleição. Basta dizer, por exemplo, que as condenações criminais, elas só poderiam limitar a participação de um candidato se elas fossem condenações definitivas. E só alguns poucos crimes previstos nessa lei. Significa que para boa parte dos crimes, e crimes graves previstos no Código Penal ou na legislação penal, ainda que o sujeito fosse condenado, mas estivesse recorrendo daquela primeira sentença condenatória ou de uma segunda sentença de um tribunal, porque cabem recursos, às vezes, até por um terceiro tribunal. Enquanto não tivesse definitividade dessa situação, esse sujeito, condenado já em primeiro e em segundo grau, ainda poderia ser candidato. Nós temos várias situações como essa, não só no aspecto criminal, como no aspecto civil, na questão da improbidade administrativa. Pessoas que já exerceram cargos públicos, já estiveram na vida pública, usaram mal o dinheiro público, se enriqueceram ilicitamente, provocaram danos ao patrimônio público, ao erário público, ainda assim, porque ainda se discutia em grau de recurso uma sentença que já havia condenado essas pessoas, elas poderiam ainda ser candidatas a um cargo eletivo. Então, nós acabávamos tendo uma situação inusitada, em que boa parte dos candidatos
eram pessoas comprometidas com a justiça, mas a própria justiça não tinha armas para impedir que aquele sujeito, que aquela pessoa, fosse novamente candidato numa eleição. Quer dizer, a lei complementar de 1990, ela existia, mas pouquíssimo podia ser aplicada. Talvez por isso que ela tivesse tão pouco publicidade, tão pouco conhecimento. A lei já era aplicada nos processos eleitorais, mas acabava alcançando um número muito pequeno de pessoas. Primeiro porque o prazo da inelegibilidade já era um prazo muito camarada. Era um prazo que ia de 3 a 8 anos. E em alguns casos, na maioria dos casos, o prazo era pequeno. Então, às vezes, acabava alcançando uma pessoa que se tornava inelegível por 3 anos, mas a eleição que interessava a ela aconteceria no 4º ano. Então, ela era inelegível num prazo que não havia interesse. Até parece que foi feita de propósito. Parece que foi feito por político, né? Por mal político. Nós temos os bons políticos, evidentemente. Não tem dúvida. Essa lei do Ficha Limpa já estabeleceu uma melhoria em relação a esses prazos. Todos os prazos de inelegibilidade agora são de 8 anos. Mas tem um detalhe, né? A partir de quando contam os prazos de 8 anos? Pois é. Nos casos de condenações criminais, nos casos de improbidade administrativa, os prazos são contados quando termina o prazo do cumprimento da pena imposta pela Justiça Criminal. Então, por exemplo, alguém que foi condenado por um estupro a 8 anos de prisão, essa pessoa vai cumprir parte dessa pena em regime fechado, parte em regime aberto, mas só depois de terminar esses 8 anos de pena é que nós vamos contar os 8 anos da inelegibilidade. Durante esses 8 anos de pena, ele já é inelegível por um outro motivo, porque enquanto se cumpre uma pena criminal definitivamente imposta, o preso tem os seus direitos políticos suspensos. E quem não está em dia com seus direitos políticos não pode sequer votar, quanto mais ser candidato. No caso da inelegibilidade, a situação ficou ainda melhor para o interesse público, porque depois de ter cumprido a pena, ainda se conta 8 anos de gancho, de suspensão, de inelegibilidade daquela pessoa. Então, melhorou muito a situação, ainda não foi o ideal aquilo que se pensava no projeto inicial, que é um projeto de iniciativa popular, que era de bastar uma primeira condenação. A lei foi modificada no Congresso Nacional e só permite a aplicação da inelegibilidade se houver pelo menos uma segunda condenação por um órgão colegiado, que é um tribunal, que será um tribunal. Ainda que haja recurso dessa segunda condenação, aí a inelegibilidade já se aplica. Então, a inelegibilidade não vai se aplicar só àqueles casos em que há o que nós chamamos de trânsito em julgado, quer dizer, uma situação que não mais comporta recurso. Mesmo em situações que ainda comportam recursos, já vai haver inelegibilidade, desde que a condenação da qual está se recorrendo tenha sido imposta por um tribunal. Bem, e quanto àquelas questões que eram comuns, nós vimos várias delas, do político que se vê ameaçado por algum motivo e ele acaba renunciando? É verdade. Essa situação não estava prevista na lei das inelegibilidades, na lei de 90, e mesmo a Constituição, que tentou limitar essa possibilidade de renúncia, ainda foi tímida nisso, porque a Constituição, depois dos primeiros processos de cassação de mandato que nós vimos no cenário federal, logo depois de 88, o que acontecia? Na véspera de ser cassado, de ter o seu mandato cassado, o sujeito renunciava, e como renunciava, não podia ser cassado mais, e como não foi cassado, não incidia numa hipótese de inelegibilidade que estava prevista na lei, porque quem foi cassado se tornava inelegível por 8 anos. Qual que foi a mudança da Constituição? Se mudou para melhorar um pouquinho, no sentido de que se iniciou o processo, a renúncia já não surtia mais efeito. Então, se renunciava antes do início do processo. Vamos continuar no segundo bloco, professor Raul? Vamos sim. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos retornando com mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Quer participar com a gente? Mande um e-mail, direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Professor Raul, vamos retomar aquela explicação que o senhor estava dizendo sobre para quem renuncia, tenta se esquivar de uma eventual cassação. Justamente, tanto para os cargos do Legislativo quanto para os cargos do Executivo, esse comportamento era muito comum. Antes de iniciado um processo pela própria Casa, principalmente no Legislativo acontecia isso, antes de iniciado o processo, o político renunciava ao mandato, e a renúncia é uma causa de extinção do mandato, não é uma causa de cassação, e só as causas de cassação de mandato é que geravam uma pena adicional, 8 anos de inelegibilidade. Para aquele, então, que saísse fora, renunciasse, antes do processo ser instaurado na própria Casa, ficava com a possibilidade de perder o resto daquele mandato que ele tinha, mas voltar na próxima eleição. Nós tivemos vários exemplos disso no cenário nacional, né? Num dos escândalos do Senado, o presidente do Senado, na época o senador Antônio Carlos Magalhães, o senador Arruda, vários deputados usaram desse expediente de renunciar antes da instauração de um processo formal na Casa. A lei do ficha limpa melhorou isso. A partir do momento que houver uma representação, uma denúncia por um fato grave contra um deputado, um senador, ou contra os membros do Executivo, contra o presidente, contra governadores, prefeitos, fatos que podem levar à cassação do seu mandato, se o político renunciar, ele perde o resto do mandato e se torna inelegível por 8 anos, ainda que não tenha sido julgado pelos seus pares. Quer dizer, mesmo sem ser formalmente cassado, estará inelegível. Mesmo que, eventualmente, ele nem venha a ser cassado na sequência? Justamente, porque se ele renuncia, o processo é arquivado. O processo interno da Casa é arquivado. Você não vai haver cassação, porque a finalidade da cassação é tomar o mandato. E como ele próprio entregou o mandato pela renúncia, não haveria possibilidade de cassação. A perda do mandato ocorreu, nesse caso, por opção, por escolha, pela própria vontade do eleito. Mas ele não escapa agora, de acordo com a nova lei, ele não escapa da inelegibilidade por 8 anos. E contada da data em que terminaria o seu mandato. Isso é importante, eu ia lhe perguntar. Ele se torna inelegível a partir do final do seu mandato. Isso, daquele final projetado do seu mandato, né? Da data em que seu mandato terminaria. Mais 8 anos inelegível. Professor Raul, me ocorre que os partidos políticos agora terão que ter muito mais critério na escolha dos seus candidatos, muito mais preocupados em que eles sejam efetivamente elegíveis e não se tornem alvo dessa lei. Como é que pode ser arguída a inelegibilidade de um parlamentar, de um candidato, enfim? Bom, primeiro, realmente, os partidos terão que tomar esse cuidado com os seus próprios candidatos. No momento das convenções partidárias, onde se escolhem quais serão os candidatos registrados, que vai se apresentar, cujo pedido de registro de candidatura vai ser apresentado à Justiça Eleitoral. Quer dizer, nesse momento anterior, cada partido já tem que tomar esse cuidado de verificar se aquelas pessoas que estão apresentando o seu nome para concorrer à eleição não têm uma ficha suja, de acordo com aquelas situações já previstas na nova lei. Mas, além disso, é preciso que os partidos também tomem cuidado com os candidatos dos outros, porque a arguição de inelegibilidade, ela tem um prazo muito curto. Ela deve ser feita no prazo de 5 dias, contados do edital publicado pela Justiça Eleitoral, com a relação das pessoas que se inscreveram, dos registros de candidatura. Então, cada partido apresenta perante a Justiça Eleitoral quais as pessoas que pretendem concorrer naquela eleição. Uma vez
terminado o prazo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral, então, publica um edital com todos os nomes de todos os candidatos de cada partido a cada um dos cargos colocados em disputa. 5 dias a partir da publicação desse edital é o prazo para que qualquer candidato, qualquer partido político, qualquer coligação ou o Ministério Público apresentem na Justiça Eleitoral uma arguição de inelegibilidade. Significa, vão lá impugnar um certo candidato, evidentemente, o candidato de um outro partido. Então, aqui já não é mais o cuidado com os seus próprios candidatos, é o cuidado com os candidatos dos outros partidos, porque também os outros partidos receberão aí uma vigilância recíproca, né? E é muito importante que os partidos cumpram bem esse papel, porque o Ministério Público não dará conta de verificar todas as situações de inelegibilidade de todos os candidatos, por exemplo, numa eleição municipal, em que às vezes há um único promotor eleitoral, em algumas comarcas nós temos um apenas, um só juiz eleitoral, um só promotor eleitoral, e em cidades um pouco maiores, 2, 3, 5 promotores eleitorais, mas com um número muito grande de candidaturas. Então, quem é que vai ter que cumprir principalmente esse papel? O partido político, o candidato, porque a lei não facultou, não abriu a qualquer cidadão a possibilidade de impugnar. Só permitiu que candidatos, ou partidos políticos, ou coligações, e o Ministério Público apresentem essa arguição. E é importante porque, passado esse prazo de 5 dias, depois é possível quando? Só depois de eleito, por ocasião da diplomação, ou por ocasião já do exercício do mandato, é que vai se poder, dentro dos prazos previstos na legislação, e em algumas hipóteses, não em todas, se arguir agora vícios na diplomação ou vícios em relação ao exercício do próprio mandato. Isso dificulta muito um trabalho que deveria ter sido feito lá atrás, antes da eleição, até porque essas pessoas que eram inelegíveis e concorreram, elas tomaram votos de outras pessoas que mereceriam o voto do eleitor e que esse voto acabou sendo canalizado para alguém que sequer poderia ter concorrido. Um candidato teve arguído contra si a sua inelegibilidade e ele foi tornado inelegível. Cabe algum recurso? Cabe alguma atividade dele contra a decisão? Essa mesma lei das inelegibilidades, essa lei que foi alterada pelo Ficha Limpa, pela lei do Ficha Limpa, né, que ficou denominada com esse apelido, né, que também é uma lei complementar, essa lei prevê um procedimento muito célere de defesa. O candidato impugnado vai tomar conhecimento dessa impugnação, vai poder juntar documentos, vai poder fazer prova. Se o juiz entender que é o caso de ouvir testemunhas, as testemunhas serão ouvidas, mas tudo em prazo muito curtos, prazo de 3 dias, prazo de 5 dias, e o juiz então, ou o juiz de primeiro grau, ou o Tribunal Regional Eleitoral, ou o Tribunal Superior Eleitoral, define a questão, emitindo uma sentença. Se a decisão veio do juiz de primeiro grau, e isso só vai acontecer nas eleições municipais, porque essa arguição é feita perante o juiz eleitoral da cidade só nas eleições municipais. Dessa decisão caberá recurso ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral, e dependendo da decisão até para o TSE. Mas sempre com prazos muito curtos e com prioridade da Justiça Eleitoral nessa atuação. Para as eleições de presidente da República e a impugnação da candidatura de presidente é feita perante o TSE. E dos demais cargos, governador, deputados, senadores, a impugnação é feita perante o Tribunal Regional Eleitoral, perante o TRE. Então ainda vai caber um recurso para o TSE, mas sempre com prazos muito breves para que a Justiça consiga, antes da eleição, julgar todas as arguições de inelegibilidade. E uma outra decisão extremamente recente do TSE diz que a lei vigora a partir de já. Isso é uma decisão muito importante, porque havia uma polêmica se essa lei iria ou não valer para a eleição desse ano. E o tribunal entendeu que vale para a eleição desse ano e superou uma manobra linguística feita pelo Senado e decidiu que também
se aplica a quem já foi condenado, já sofreu condenação, não só para quem vier a sofrer condenação, que foi uma alteração lá de terminológica, semântica, feita no texto da lei, e eu não acredito que tenha sido inocente, né, e que não surtiu o efeito esperado, porque a Justiça vai estender essa decisão também a quem já sofreu condenação anteriormente. Professor Raul, muito obrigado pela vossa presença. Suas considerações finais. Eu só gostaria de salientar a importância desse projeto e a importância de ter nascido da iniciativa popular. Nós vimos que o povo se movimentou e o exercício do direito político aí veio antes do exercício do direito de sufrágio. O direito de votar ou ser votado. A população se mobilizou, mais de 4 milhões de assinaturas para a apresentação desse projeto, praticamente forçando o Congresso Nacional a aprovar alguma coisa que significa para o Congresso cortar na própria carne, porque boa parte dos parlamentares está envolvida em situações de inelegibilidade criadas pela nova lei. Foi um ato belíssimo de exercício de cidadania e o povo brasileiro está de parabéns. Muito obrigado, professor Raul. Estamos terminando mais um programa Nosso Direito. Nos vemos a semana que vem.